Estamos de volta, minha gente. Vocês acompanharam o Acirantão nos 2 últimos blocos e agora eu deixo vocês com a palavra do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Rede Catedral de Comunicação Católica, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, por graça de Deus, aqui estamos, o dom da vida, o dom da oração e a oportunidade de ouro de proclamar a palavra. Proclamar a palavra, lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. À luz da palavra de Deus, amados e amadas, reconheçamos, pois, na luz dessa palavra, os sinais dos tempos presentes na história. Não nos furtemos ao compromisso em favor de quantos sofrem e são vítimas do egoísmo. Só a palavra de Deus nos ilumina a consciência e enche o nosso coração desta sabedoria que nos encoraja para fazer o bem. Por isso não podemos passar um só dia sem proclamar a palavra e sem nos deixar por ela interpelar. Preparando-nos para proclamar esta palavra, compartilhe com o seu coração do comentário sobre o profeta Isaías de São Cirilo de Alexandria, quando ele diz: Senhor, se nos concederdes a paz, estaremos na abundância de todos os bens e teremos parte em todos os vossos dons. Mas é preciso saber de que paz se trata. De fato, eles pedem o próprio Cristo, pois, segundo as Escrituras, Ele é a nossa paz. E por meio deles estamos unidos também ao Pai em parentesco espiritual. Talvez estas palavras signifiquem outra coisa. Quem ainda não aderiu à fé, nem desprezou e se afastou das manchas do pecado, vive separado de Deus e é contado entre os seus inimigos. De dura cerviz combatem contra a própria lei do Senhor. Os que, ao contrário, são moderados, dóceis às suas ordens e prontos para tudo o que lhe agrada, estão repletos do amor e vivem em paz com Ele. A paz é, na verdade, dom de Deus e chega até nós pela divina liberalidade. Fazei, portanto, ó Senhor, que estejamos em paz convosco, e afastando o obstáculo do ímpio e detestável pecado, fazei que nos unamos espiritualmente a vós pela mediação de Cristo, conforme bem afirma o apóstolo Paulo. Justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, quando isto acontecer, seremos posse e herança de Deus. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Amado e amada de Deus, aquele oficial romano, com o seu empregado doente, a quem ele muito estimava, revela a força do coração humano escancarado para Deus e para poder receber de Deus o que Deus tem de tudo para nos dar. O oficial ouviu falar de Jesus. Por isso enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar a seu empregado. Aqueles emissários pediram com insistência e dando testemunho que o oficial merecia aquele favor.
mostrando que é assim que nós escancaramos a porta do nosso coração para Deus, quando estimamos aos outros, quando fazemos pelos outros tudo o que podemos. Ouviu Jesus, e então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estavam perto, o oficial mandou dizer a Jesus: eu não te incomodes, não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra. A palavra é a força de Deus, que de fato nos devolve a inteireza. Porque ele lembrou, é a força da palavra de Deus que de fato realiza o grande milagre. E lembra, estou debaixo de autoridade, tenho soldados que me obedecem, digo vai e ele vai, vem e ele vem, faz e ele faz. Jesus ouviu isso e ficou admirado. A admiração de Jesus traz uma força muito bonita quando ele diz: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. É a força da fé, é a confiança profunda no amor de Deus. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Aprendamos, amado e amada de Deus, a compreender e viver nossa vida como oferta para o bem dos outros, e nossa fé seja um autêntico compromisso com a promoção e a defesa da vida, como sublinha no sermão sobre os pastores Santo Agostinho. Vejamos o que aos pastores que se apacentam a si mesmos, não as ovelhas, diz a palavra divina, que não adula a ninguém. Eis que bebeis o leite e vos cobris com a lã. Matais as mais gordas e não apacentais minhas ovelhas. Sejamos, portanto, pastores a exemplo de Cristo, promovendo a vida, respeitando-a e nos comprometendo com quem precisa de nós. Supliquemos esta graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Bom, estamos de volta, né? Depois dessa mensagem, desta reflexão tão importante para as nossas vidas, do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. E agora, convido você a acompanhar lindas imagens do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que recebeu milhares de fiéis neste fim de semana, jubileu de Nossa Senhora da Piedade, né? E também para o início do processo de beatificação de Monsenhor Domingos, né? Você acompanha então as imagens
dos milhares de fiéis que participaram deste evento neste fim de semana. Nós vamos para um rápido e breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não saia daí.